Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Não se assustem, tá? Aqui é o professor Edelbrando, tirei a barba, mudei o visual, também me assustei um pouco quando eu me vi sem barba, fazia muito tempo que eu não tirava a barba. Então vamos lá continuar o nosso conteúdo, né? Na aula de hoje a gente vai ver o conteúdo que está entre a página 70 e a página 75 da apostila, que são as cruzadas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre as cruzadas, tá? Mas as cruzadas foram muito importantes. Por quê? Porque elas reconectaram o Ocidente e o Oriente, tá? Não sei se vocês lembram, mas ano passado vocês estudaram o Império Romano, e quando o Império Romano caiu, né? O que aconteceu? Caiu o Império Romano do Ocidente, que é do nosso lado aqui do globo, tá? Só que do outro lado, no Oriente, ficou o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino que vocês estudaram, tá? O Ocidente entrou no que a gente chama de Idade Média, o feudalismo, e o Oriente ficou sobre o Império Bizantino, com características muito diferentes, tá? Enquanto aqui a gente não tinha mais atividade comercial tão intensa, lá no Império Bizantino a atividade comercial vai continuar intensa, enfim, vai ser uma outra estrutura. Então, Ocidente e Oriente vão se separar nesse momento, fora a questão da invasão muçulmana, tá? Dos muçulmanos que vão impedir aí que os cristãos, os europeus, né, migrem para o Oriente, tá? Como que as cruzadas vão fazer isso? Vamos pensar no seguinte: durante muito tempo, isso vocês estudaram no passado também, a Igreja Católica teve um cisma, tá? Você tem a Igreja Romana, tá? E a Ortodoxa, que são duas igrejas diferentes, são católicas, mas elas se separaram, que foi a cisma do Oriente, tá? A gente ficou com a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E com a Igreja Ortodoxa. Então, são essas duas que se separaram ali no cisma do Oriente. Ali no século XI, por volta de 1086, 1080 e pouquinho, né? O imperador bizantino, que na época era o Alexio I, o Alexios, depende aí de qual fonte vocês forem ver, ele vai estar preocupado com o avanço dos muçulmanos em direção ao Império Bizantino. Inclusive, eles já vão ter tomado Jerusalém, tá? Ele vai enviar um pedido de ajuda ao Ocidente, tá? Nisso, o Papa da época, que tive um breve intervalo, pessoal, que eu engasguei aqui na tosse, mas o Papa da época, que era o Papa Urbano II, né? Ele vai organizar um concílio na cidade de Clermont, tá? E aí, em 1095, ele vai fazer um discurso clamando que todos os nobres, os cavaleiros, os reis, enfim, eles se unissem em prol de uma cruzada para o Ocidente para poder retomar Jerusalém da mão do que eles chamavam de infiéis, que eram os muçulmanos, tá? Então, entre 1096 e 1270 serão realizadas aí entre 8 e 9 cruzadas. Os especialistas divergem um pouco entre a quantidade, mas sabemos que foram 8 ou 9 cruzadas. Por que se chamavam cruzadas? Primeiro porque tinha um apelo religioso e a maioria dos soldados, os cavaleiros que iam para cruzada usavam em sua roupa, né, uma cruz gigante mostrando ali a questão do cristianismo. Então, por isso que se chamavam cruzadas. A princípio, né, qual era o objetivo das cruzadas? Retomar Jerusalém e algumas regiões que eram consideradas santas por cristianismo da mão dos muçulmanos, tá? Só que não eram apenas esses interesses, tá? A princípio, por que o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana iria ajudar o representante principal da Igreja do Império Bizantino, que era o imperador, né? A Igreja Ortodoxa? Porque o Papa tinha visto nesse momento a oportunidade de retomar essa igreja e unir as duas novamente, o que não aconteceu, né? Mas a princípio o Papa Urbano ele aceitou esse convite, essa ajuda, porque ele viu a oportunidade de reunir novamente as duas igrejas, tá? Isso não aconteceu de fato, mas foi importante para poder levar essa força novamente da Igreja Católica Romana para o Ocidente, tá? Principais interesses nas cruzadas. Os cavaleiros viam nesse momento, né, a oportunidade de ter suas dívidas perdoadas, tá? Então muitos reis, muitos nobres, a igreja prometeu
o perdão de várias dívidas de nobres, de cavaleiros que tinham, né, com a igreja, enfim, se eles fossem para as cruzadas. Outra coisa, como a gente viu isso na última aula, a melhoria das técnicas agrícolas, a população cresceu muito porque tinha mais comida. Logo, esse crescimento populacional não foi acompanhado pela produção de alimentos. Então começou a faltar alimentos para todo mundo. Por quê? Porque já não tinha tanta terra suficiente. Então a possibilidade de sair uma cruzada para o Ocidente, havia a possibilidade de conquistar novas terras, tá? Até porque também muitos nobres estavam ficando sem terras. Por quê? Uma lei, uma determinação da igreja falava que se o nobre morresse, mesmo se ele tivesse 8, 9 filhos, as terras ficariam com apenas um dos herdeiros, que seria o mais velho, né? Então muitas pessoas começaram a ficar sem terras e viam nas cruzadas a possibilidade de conquistar novas terras e conquistar novas riquezas também. Os reis viam na cruzada a possibilidade de retomar seu poder. Como assim retomar o poder? A gente estudou que no feudalismo os reis perderam o poder e os senhores feudais começaram a ganhar o poder político. Nas cruzadas aconteceu o contrário. Os reis vão ver a possibilidade de retomar o seu prestígio, porque eles estão ajudando a igreja a reconquistar Jerusalém, tá? A Terra Santa. E os senhores feudais vão perder dinheiro, fora que muitos servos que foram para as cruzadas não voltavam, não retornavam para os feudos. Então os senhores feudais começaram a perder dinheiro e servos, tá? E um outro interesse que era muito forte era em relação à burguesia, que era poder reconectar o comércio do Ocidente com o Oriente. O Mar Mediterrâneo, que era dominado pelos muçulmanos, né, haveria possibilidade de, com essas cruzadas, conquistar esses territórios e ter essa veia comercial, né, o Mediterrâneo, de volta, com uma possibilidade de conectar com o Ocidente, com o Oriente, perdão, e retomar o comércio, tá? Então, após essas cruzadas, a Europa vai mudar, tá? Então, a gente vai ter os reis mais fortes, porque eles ajudaram nas cruzadas, então eles tiveram prestígio, eles foram... O seu prestígio foi retomado, digamos assim, né? Os senhores feudais vão perdendo poder, porque eles perdiam dinheiro e perderam servos também, tá? E o comércio vai ser restabelecido. Então, quando as cruzadas reconectarem o Ocidente com o Oriente, o comércio vai ser reconectado, tá? Então a burguesia vai começar a se destacar, vai começar a ganhar muito dinheiro com atividade comercial. Então aí a gente vai ter uma reestruturação da Europa, tá? Após as cruzadas. Por hoje é só, tá, pessoal? Façam os exercícios que eu deixei para vocês aí no ClassApp e qualquer coisa a gente tira mais dúvidas na nossa tutoria, tá bom? Abraço, até a próxima aula.